Olá, meu nome é Willy Ricardo, muito obrigado por estar aqui, tá? Eu peço que você se inscreva aqui no canal, assista até o final para você entender todo o contexto, ok? Vamos às notícias. Você já parou para pensar que em 2019, na época do governo do Bolsonaro, havia inúmeras pesquisas, na verdade tem sim uma numeração de pesquisa, eu vou informar aqui para você mais tarde, portanto assista até o final, mas na época do Bolsonaro, em 2019, havia várias e várias pesquisas de opinião para ver como é que as pessoas avaliavam, né, o governo do Bolsonaro naquela época, no início, né, do governo dele. Você tá vendo agora, né, no primeiro ano do governo Lula 3, né, o Dilma 3, literalmente só tem, acho que 3 pesquisas até o momento, e uma totalmente esporádica, uma em São Paulo, outra nacional, e agora essa aqui de mercado. E você vê uma coisa muito interessante, mesmo com poucas pesquisas, a aprovação do Lula ela é negativa, ela é pífia, né, em relação ao que as pessoas ou que a imprensa tenta, na verdade, vender. Bem, saiu, né, recentemente a pesquisa da Quaest, né, na Genial Quaest, que diz que pelo menos 90%, né, do mercado, ou seja, dos investidores, economistas, enfim, gerentes e tal, avaliam como negativo, né, a política econômica do país. Diz aqui, de acordo com a matéria do Estadão, está na direção errada. Então, se você vê aí que a maior parte dos institutos de pesquisa, sei lá, o Datafolha, o Ibope, enfim, essa galera toda aí, eles não fazem pesquisa porque eles sabem que a aprovação do Lula a nível nacional está assim também negativa. Mas a gente sabe, né, que essas instituições recebem tudo dinheiro do governo, é claro que elas não vão fazer pesquisa contra o governo. Mas vamos analisar um pouco essa pesquisa, né, o que basicamente ela está dizendo. Bora ler aqui, por exemplo, uma primeira parte, né, aqui da matéria, que diz assim: a percepção de que a política econômica do país está indo na direção errada abrange 90% do mercado, contra 10% que avalia que ele está no caminho certo. Em março, eram 98% os que consideravam a direção errada e 2% os que consideravam correta. Por que saber a opinião do mercado em relação, por exemplo, às políticas econômicas de um presidente é importante? Porque o mercado, ele tem os seus próprios interesses, que, obviamente, são interesses que visam o crescimento econômico. Não é simplesmente lucro, né, como as pessoas tentam vender aí para você, de que os investidores, especuladores são pessoas ruins e tal, são do mal e não sei o que, pipipopopó. Não é isso. Investidores, economistas, toda essa galera, ela sempre tem uma motivação na busca daquilo que está de fato dando certo para a economia e não necessariamente para ele. Porque vamos lá, se você, por exemplo, é um investidor e você só investe naquilo que você acredita que dá certo para você, obviamente você vai ser afetado por outras coisas externas que estão dando errado no país. Vamos supor, por exemplo, que você morasse, por exemplo, na Venezuela e você é um investidor. Você acha mesmo que vale a pena investir, por exemplo, naquele país onde há uma insegurança jurídica muito grande, onde, por exemplo, opositores são perseguidos, onde não existe, por exemplo, liberdade de expressão? Então, assim, todo aquele, entre aspas, lucro que você está recebendo é um lucro de alto risco. Então, se você não está se sentindo seguro, é porque todo o contexto social, o contexto econômico, político da nação também está ruim. Então é o seguinte, a partir do momento que economistas e investidores dizem que, por exemplo, a política de um determinado governo está indo na direção correta, é porque essa galera, ela tem a expertise, né, e o conhecimento necessário para dizer que, obviamente, determinada lei é benéfica para um determinado nicho, a indústria, o agronegócio, enfim, todos os investimentos em geral. Então, sim, saber a opinião dessa galera que faz parte do mercado é importante para a gente saber para onde nós estamos indo. Porque essa galera do mercado, elas trabalham com o longo prazo. Lembra daquela informação que eu dei para vocês que na época do governo Bolsonaro houve várias e várias pesquisas? Pois é, aqui, por exemplo, a gente tem aqui na matéria do Poder 360, só em 2019, 11 pesquisas foram feitas. 11! No primeiro ano do governo dele, 11 pesquisas foram feitas. E aqui tem várias, né, durante os 4 anos dele, né, são várias e várias e várias. E aí você tem, né, vários gráficos e tal, mostrando que a avaliação era ruim ou péssima. Então, assim, na época do Bolsonaro, o que mais tinha pesquisa, obviamente, para denegrir, né, a imagem do cara diante da população brasileira. Então, se você diz, por exemplo, que os institutos de pesquisa eles não tinham como objetivo derrubar o Bolsonaro, que a imprensa não tinha como objetivo derrubar o Bolsonaro, sinto muito, mas essa pessoa que diz isso está totalmente fora da realidade. Só que tem outra parte também da pesquisa da Genial Quaest que é muito interessante, que foi aqui divulgado no site do Valor, né, que diz assim: Genial Quaest, no mercado financeiro, Tarcísio é o mais citado como principal líder da oposição. E eu sei que é um pouco estranho para a galera que, enfim, apoia o Bolsonaro e tal, manifestou a favor dele e tal, ver esse tipo de, entre aspas, substituição como algo negativo. Mas, na verdade, a gente precisa ver o seguinte: Bolsonaro muito provavelmente vai ser tornado inelegível. Porque todo o aparato jurídico, todo o aparato, enfim, do judiciário, ele quer tornar o Bolsonaro inelegível, ele quer punir o Bolsonaro. Então, assim, não interessa se o Bolsonaro é inocente, ou ele não fez nada, enfim, andou dentro das 4 linhas, isso não interessa, na verdade, para os juízes. A gente está vendo, por exemplo, os comportamentos do STF. A gente está vendo que os ministros do STF, eles têm oposição. É um ativismo judicial. Então, assim, para o Bolsonaro escapar, sendo agora um mero civil,
pro Bolsonaro escapar dessa galera é muito complicado. E, na minha opinião, eu acredito que o Tarcísio, ele é um cara, assim, muito, sabe, desenvolvido, ele sabe se comportar bem, ele sabe falar, sabe, para vários públicos diferentes, não somente para a ala da direita, a ala conservadora e liberal, mas ele consegue falar para vários núcleos. E isso é muito favorável, porque a gente precisa de um presidente que tenha essa expertise, né, nesse discurso político. É óbvio que o Brasil está dividido. A gente viu nas últimas eleições que foi 50-50, basicamente, né? Então o país ele está dividido e ele tende a continuar dividido, até que, obviamente, algum presidente ou outro, seja da esquerda ou da direita, consiga unir com medidas econômicas válidas. Não é com discurso, é com medidas econômicas válidas. Então, assim, quem conseguir fazer esse tipo de proeza aqui no Brasil, seja em qualquer ano, vai sim unir boa parte do Brasil, independente das ideologias, porque a economia fala mais alto. E para finalizar, né, obviamente, como eu falei no vídeo passado, né, por favor, assista, eu não sei se o card é nesse ou né, naquele, não sei, mas assista os vídeos aqui do canal, porque, olha, o Toma lá da cá voltou com tudo, e a imprensa, meu amigo, não fala nada, a hipocrisia da imprensa é escancarada, é acachapante, tá? É vergonhoso, na verdade. Eu já trabalhei na imprensa e posso dizer com toda certeza, eu só volto se for para dar a minha opinião, porque se for para escrever e tal, essas coisas, tô fora, porque é tudo enviesado, né? E aqui diz, né, na matéria da Folha de São Paulo, que é o seguinte: Planalto cobra votos e promete emendas e cargos em primeiras reuniões para ajeitar a base. Então é o seguinte, as compras começaram, né? O mensalão, vocês lembram do mensalão que houve no Lula 1, né? O petrolão, enfim, toda essa corrupção, toda essa baderna, toda essa bagunça voltou com tudo. Infelizmente, novamente, foi isso que os brasileiros escolheram em 2022. A corrupção, o socialismo, o atraso, o estatismo, enfim, todo tipo de, sabe, de retrocesso que o Brasil tinha há décadas atrás, voltou novamente em 2023. Eu digo com toda certeza que essa eleição de 2022 retrocedeu o Brasil pelo menos em 20 anos. E, infelizmente, nesses 4 anos não temos perspectiva nenhuma de crescimento econômico. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui, tá? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilha, curta. Um abraço e até a próxima.